O que é um cardápio lucrativo? Um cardápio lucrativo, gente, é um cardápio estratégico. É um cardápio que você monta na intenção de atender o seu cliente, mas não somente isso, também de obter resultados positivos. Por quê? A gente que gosta de ver receita, tudo que a gente vê, a gente tem vontade de colocar no nosso cardápio. E aí a gente acha que a gente não vende muito porque tem pouca coisa no nosso cardápio, o que não é uma verdade. Às vezes, um cardápio mais enxuto vai te ajudar a vender mais do que um cardápio que tem muita coisa. Então, um cardápio lucrativo é um cardápio estratégico. Eu escolho estrategicamente o que é que eu vou colocar nele. Por quê? Aquele cardápio, ele tem que mostrar a qualidade do meu trabalho, tem que mostrar as opções que eu tenho de doces, salgados, enfim, e tem que me trazer dinheiro. Tem que trazer retorno financeiro para minha confeitaria. Ele não pode ser montado simplesmente colocar ali, eu vi hoje uma aula de fatia, vou colocar no meu cardápio. Eu vi uma coxinha de frango, vou colocar no meu cardápio. E todas as aulas que você vê, colocar nesse cardápio. Não faz o menor sentido você vender aquilo que você não sabe quanto custa. E a diferença entre um cardápio normal e um cardápio lucrativo é justamente isso. É você não colocar tudo que você vê, todas as suas receitas lá. Tem cardápio que eu vejo que é praticamente uma cópia do caderno de receitas da pessoa. Então, eu pego e coloco no cardápio tudo aquilo que eu sei fazer. Tá certo isso, gente? Não, não tá certo isso. Por quê? Tem coisas que eu sei fazer, mas que não faz o menor sentido eu vender, porque não está me dando resultados positivos. Eu tenho diversas Henricas que quando entram na nossa mentoria e precificam a receita, elas ficam muito mal. Gente, de verdade, sabe por quê? Porque elas começam a precificar todo o cardápio delas e elas percebem que aquilo que elas estão vendendo não faz sentido vender, porque não traz resultado positivo, ou seja, elas não estão tendo lucro com aquilo que estão vendendo. E muitas delas estão dando de graça o produto. De verdade. Ontem eu já tive algumas de vocês, né, seguidoras, falando pra mim, Érica, depois da aula que você deu do centro do brigadeiro, eu percebi que o centro do meu brigadeiro tá errado, que eu estou dando o brigadeiro. Então, é isso. Um cardápio lucrativo, você não vai colocar tudo aquilo que você sabe fazer. Você coloca aquilo que você sabe fazer e sabe fazer muito bem feito e que seja lucrativo para você, que você consiga se manter com aquilo que você vende. Então, é isso. Um cardápio lucrativo, você escolhe as suas melhores receitas. E como que você faz isso? Você tem que escolher, gente, as receitas que tem uma base muito, como quer dizer, uma base coringa, que vai em tudo, para você criar o maior número de produtos com a mesma matéria-prima. Então, você tem que testar suas receitas para você chegar nos melhores sabores, nas melhores texturas, nos melhores formatos. Então, às vezes, você faz uma torta de banana, por exemplo. Aí você vai precificar, essa torta ficou inviável para você vender, você não está tendo um lucro esperado nessa torta. Faz o copo da felicidade com o sabor da torta de banana. Então, assim, você tem que entender o que é que tem no teu cardápio, que é lucrativo ou não. Agora, Érica, eu posso colocar tudo no meu cardápio? Não! Você tem que fazer, a primeira coisa que você tem que fazer quando você me conhece, tá? Quando você entra na mentoria, é precificar todo o seu cardápio. Eu faço as minhas alunas fazerem isso. Se você tá achando que vai entrar no meu curso, que vai entrar na minha mentoria e vai ser moleza pra você, não vai. Você quer dinheiro? Eu faço você ganhar dinheiro, mas você tem que fazer a sua parte também. Primeira coisa que você vai fazer é precificar todo o seu cardápio. Dá para ganhar dinheiro sem estar com todo o cardápio precificado? Não, porque se desse você estava ganhando dinheiro, nadando dinheiro agora, porque eu não entendo o porquê que vocês não são ricas, de verdade. Porque a confeitaria é um ramo muito lucrativo, mas muito mesmo. E o que acontece? Vocês vendem bem, vocês trabalham bem, vocês têm cliente, mas vocês não conseguem ver o dinheiro no final do mês. Érica, mas eu vivo. Sim, vive. Paga uma conta, paga um boleto, paga alguma coisa, mas não sobra dinheiro na sua mão. Se não está sobrando dinheiro na sua mão, tem alguma coisa errada aí na sua confeitaria que você precisa mudar. E aí, quando a gente precisa mudar,
Não adianta você entrar num curso, numa mentoria, achando que você vai fazer a mesma coisa e ter resultado diferente, que você não vai. Para resultados diferentes, atitudes diferentes. E a primeira atitude diferente que você vai tomar quando você entra no meu curso é precificar todas as suas receitas. E aí, gente, que tá um grande segredo. Às vezes vocês tiram a receita do baú, aquela receita que você não dava nada para ela, que você tirou do seu cardápio porque você achou que não vendia, que não era lucrativa. Às vezes a gente acha essa receita, resgata essa receita e essa receita, ó, enche o seu bolso de dinheiro. Tem muitas surpresas aí depois que você entra na minha mentoria. Então, um cardápio lucrativo, você escolhe as suas melhores receitas. Essas receitas, por exemplo, tem aquele creme branco, que é o creme base da confeitaria, que é o leite condensado, creme de leite, né? Mistura, esse é o creme base. Que você coloca no copo da felicidade, que você coloca no recheio do bolo, num bolo de pote, que você coloca em torta, que você coloca em tudo. Então, por exemplo, esse creme base é um creme que você precisa estar precificado, que eu já dei essa aula de precificação desse creme aqui, inclusive. Tem que estar precificado, porque você usa ele em tudo, em tudo. Isso é uma escolha inteligente, de você colocar no seu cardápio alguns produtos totalmente diferentes, que aos olhos do cliente ele não sabe que é o mesmo creme, mas quem está dentro da cozinha, quem está à frente da confeitaria, sabe que é a mesma base. Sabe que é feito da mesma base, mas quando você olha na vitrine, são produtos totalmente diferentes, são propostas totalmente diferentes e elas são extremamente lucrativas. Então você tem que escolher as melhores bases estrategicamente, você tem que precificar todas essas receitas, analisar qual é o custo-benefício desse produto. Será que faz sentido, né, eu ter esse produto no meu cardápio? Será que faz sentido eu ter esse produto no meu cardápio? Uma vez eu fiz uma consultoria com uma confeiteira e ela fazia um copo da felicidade gigante, gigante, e ele saía um custo muito caro e um lucro muito baixo. Aí eu falei, olha, não faz sentido você ter esse produto aí na sua cidade. Ah, mas todo mundo gosta. Ah, todo mundo gosta? Tá bom, então tá. Se todo mundo gosta, quantos copos você vende desse por mês? Ah, não sei. Falei, essa semana quantos copos você vendeu? 1. Quem é todo mundo? Às vezes todo mundo é você. Né? Às vezes você está apegado àquela receita, àquele produto que você quer colocar, que você gosta. E naquela quantidade que você julga essencial para o seu cliente. Quando na verdade é você que quando senta quer comer tudo aquilo. Eu sou essa pessoa. Se dependesse de mim, tamanho de brigadeiro, nunca teria 10 gramas. Jamais, porque eu sou a pessoa mais gulosa para brigadeiro. Teria só de 60 gramas para cima. Só que o meu cliente não sou eu. Não sou eu. Tem uma confeitaria famosa que tinha aqui perto da minha casa. Ela saiu daqui e foi para outro bairro. Ela saiu do bairro residencial e foi para um bairro comercial. O que aconteceu? Lá ela percebeu que o copão da felicidade dela não fazia sentido. O público não queria aquele tamanho de copo. Ela diminuiu o copo da felicidade dela. Você usar estrategicamente, ver qual é o melhor custo-benefício para você e para o seu cliente. Então você tem que analisar exatamente o que é que faz sentido você ter na sua confeitaria. Às vezes você vai ver uma receita, as minhas Henricas hoje, gente, eu tenho um orgulho das minhas Henricas, você não sabe. Mas um orgulho. Eu estava assistindo uma live e aí eu vi que tinha Henrica minha nessa live, tá? Aí a minha Henrica pegou e falou assim, quantas gramas vai de recheio? Falei, essa é minha Henrica, essa é minha Henrica. Ela já estava assistindo a aula, pensando em quanto ia de recheio naquela fatia, porque ela já estava com cabeça do quê? De precificação. Será que esse produto faz sentido para mim? Ela já não é a mesma confeiteira, ela já olha tudo diferente. Eu falo para as minhas Henricas, vocês podem tudo, mas nem tudo lhe convém. Então, tem coisas que agradam aos olhos de muitas pessoas, mas financeiramente não compensa.
E aí você quer trabalhar de graça? Você quer trabalhar só porque o outro gosta? Então não faz sentido, tira do cardápio. Érica, mas eu amo isso. Faz de final de semana pra você comer. Faz no final de semana pra você comer. Se não faz sentido, se não traz dinheiro pra você, tem um cliente que gosta? Gente, desculpa. Esse um cliente, ele não sustenta a sua confeitaria. Ele não paga as contas da sua confeitaria, então não faz sentido você ter. Tem que entender qual é o perfil do seu público. E aí o perfil do seu público não é a sua vizinha, uma. Não é só a sua prima, uma. Não é só o seu marido, um. O seu público é quem compra de você, é quem abastece a sua confeitaria de dinheiro. Qual é o público que você quer atingir? Você tem que entender. Tá? Você tem que entender qual é o teu público para você escolher o produto certo da maneira certa. Érica, eu entrei nessa aula aqui querendo saber como montar um cardápio lucrativo. Desculpa te decepcionar. Desculpa te decepcionar, mas aqui neste perfil você não vai encontrar absolutamente nada pronto. Não tem hack, não tem modelinho, não tem moleza. Aqui eu faço você pensar como uma empreendedora. A confeitaria é sua, não é minha. E aí eu vou fazer você pensar o que for melhor para você. Se você encontrar alguém que te dê algo pronto, corre. Porque esse algo pronto não serve para todo mundo. Desde criança a gente aprende com a nossa mãe o quê? Você não é todo mundo. E você pode perceber que as pessoas que têm mais sucesso são aquelas que tiveram a coragem de ser quem são. Diferentes de todo mundo. E assumiram a personalidade. Rita Lee, ontem, quantas pessoas fazendo homenagem para ela? Ela era uma pessoa certinha? Dentro da caixinha, dentro do modelo que todo mundo gosta? Não. Ela tinha a personalidade dela extremamente amada por todo mundo, com todos os erros e acertos que ela fez da vida dela. Mas ela fez sucesso, por quê? Porque ela assumiu o diferente dela. Então você não vai encontrar aqui nessa aula, aqui no meu perfil, já que é a nossa terceira aula de aquecimento, algo pronto para você. Porque eu não acredito, Érica, que algo que eu entregue pronto para você seja bom para você. O que é bom para você é aquilo que você desenvolve através daquilo que você olha. Tenha coragem de pegar o seu cardápio e olhar para ele e falar, vem cá, o que tá ruim aqui? Tá precificado? Primeira coisa, não está precificado. Então, tira tudo. Precifica tudo e depois volta pro cardápio. Tá entendendo? Então, você tem que entender qual é o teu perfil. O teu público não é você. Uma coisa que a gente aprendeu errado na nossa vida foi tratar o outro como se o outro... Minha mãe falava assim, filha, você tem que tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Falei, nossa, tá fácil pra mim, né? Tá muito fácil pra mim. Se eu tenho que tratar o outro como eu gostaria de ser tratada, tá excelente. Eu sou uma pessoa sincera, eu sou uma pessoa básica, uma pessoa, sabe assim, preto no branco. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ter vários problemas de relacionamento no meu trabalho. Porque eu gosto de ouvir a verdade. Todo mundo que gosta de ouvir a verdade? Não gosta. E aí, quando eu vim pra internet, eu achava que eu tinha que ser o que todo mundo gostava de ouvir. E aí, eu não conseguia me conectar com ninguém. Quando eu consegui assumir a minha personalidade daqui do mundo real, aqui no mundo virtual, eu consegui me conectar com um monte de gente. Porque vai ter um monte de gente que me ama e vai ter um monte de gente que me odeia. E tá tudo bem. Com quem que você quer se conectar? Com a sua verdade. Então, você tem que entender que você não precisa vender para todo mundo. Você vai vender para o cliente que você escolher, que você se conectar. Entendeu? Então, assim, quando você entender que você tem que tratar o seu cliente da maneira que ele gostaria de ser tratado, né? E a gente tem que fazer isso, principalmente quando você é mãe, aí você percebe, caramba, mas eu tô sendo a mãe para ela que eu tô sendo a mãe pra Manuela que eu gostaria de ter. Só que a Manuela não sou eu. Pra quem não sabe, a Manuela é minha filha de 8 anos. Ela não sou eu. A Manuela é totalmente diferente de mim. E eu já vim com aquele pensamento, né? Eu vou ser a melhor mãe
que eu criei na minha cabeça. Porque eu quero ser a mãe que eu não tive. Né? Não que a minha mãe não seja perfeita. Minha mãe é perfeita dentro das imperfeições dela. Só que a gente demora pra entender que ela fez o máximo dela. Que é o meu máximo que eu tô fazendo pra Manu e que também não vai ser bom. Não é assim? Quando a gente cria filho, a gente é aquilo que a gente queria, né? A gente é a mãe que a gente queria ter. E aí que a gente erra, porque a gente erra tentando acertar. E assim você faz pro seu cliente. Você trata o seu cliente como se o seu cliente fosse você. E aí é por isso que você acha que o seu produto tá caro. Então, a gente começa a tratar os outros como se todo mundo fosse a gente. E não é. Principalmente quando você é uma empreendedora, você tem que estudar o seu público. Você tem que estudar o seu público. Falar, vem cá, eu, Érica, gosto de comer o brigadeiro gigantão. Pra mim, o de 60 gramas é maravilhoso. É esse que eu quero, que eu compro aqui perto de casa. De 10 gramas não faz sentido pra mim, porque eu amo brigadeiro. Se eu fosse fazer só o que eu gosto, eu não atendo o meu público. Agora, se eu tiver na minha cabeça, eu quero um público-alvo e eu só quero vender brigadeiro de 60 gramas, eu só quero me conectar com pessoas que pensam como eu, aí você faz. Aí você faz. Só que conscientemente, né, com a consciência de que não é todo mundo que gosta de um brigadeiro de 60 gramas. Tem gente que vai falar, nossa, muito enjoativo, eu vou comer e já... Pra mim não dá. Eu não. Entende? Então, assim, qual é o público que você quer atingir? E aí, dentro do seu cardápio, tem que estar as receitas de acordo com o público que você quer atingir e tem que ser lucrativo. Porque se não trouxer dinheiro, não sobrar dinheiro na sua mão, não faz sentido você colocar no seu cardápio algo que não traga dinheiro para você. Afinal de contas, ninguém trabalha de graça. Então, você tem que analisar os produtos também com as datas comemorativas. Uma confeiteira tem que saber quais são as datas do ano comemorativa. A Páscoa, e você tem que estar à frente dessas datas. Então, Dia das Mães, esse momento já é momento de você estar, assim, mostrando o seu cardápio, né? Mostrando o seu cardápio aí, mandando para todo mundo o seu cardápio. Se você ainda não montou o cardápio do Dia das Mães, você está atrasada. Monte hoje esse cardápio. Precifica hoje esse cardápio. Ah, mas Érica, eu não tenho ideia. Põe 1, 2, 3 receitas no máximo. Não precisa encher de linguiça, não, o seu cardápio. Mas desde que ele esteja precificado, bonitinho, direitinho. Não adianta ter só a técnica, só as receitas. Aqui você vai encontrar 3 pilares que vão levar você para outro nível, que é a precificação, né? O planejamento financeiro / planejamento de negócios e planejamento de vendas. Aqui a gente ensina 3 pilares que vai sustentar a sua confeitaria numa base sólida para você. Quando aprender outras receitas, que eu vi as minhas Henricas, que eu estava contando para vocês que as minhas Henricas estavam assistindo outra live, elas já fazem a pergunta certa. Vem cá, quantos gramas vão nesse recheio? Então elas já sabem o que é na cabeça de tanto precificar a receita, elas já sabem o que vai ser lucrativo para elas ou não. Elas já têm ideia de tudo que está acontecendo dentro da confeitaria delas e quando elas aprendem uma técnica nova, às vezes elas nem fazem exatamente o que está aprendendo, porque elas adaptam para a realidade delas. Você tem que montar o seu cardápio com um número equilibrado de opções. E eu não vou falar qual é a sua receita, já falei, dei informações preciosas para você escolher quais são as receitas que você vai fazer, tá bom? De produtos, vai colocar forma de pagamento, vai colocar se você entrega ou não, se o seu cliente tem que retirar ou não, tá bom? Então assim, quais são os cardápios que existem, gente? Existem diversos tipos de cardápio, sabe? Que você coloca as características do seu produto. Tem gente que faz uma bíblia no cardápio. E tem cliente que gosta dessa bíblia. Tem gente que faz algo simples. E tem cliente que gosta desse algo simples. Tem gente que tem restrição alimentar. Que aí, se você não colocar ali no seu cardápio, a pessoa vai te perguntar. Ah, vai leite, tem lactose, essas coisas todas. Mas o cardápio que eu tô falando hoje aqui pra você, ele não é só um cardápio que leva característica. Que vai colocar ali assim, por exemplo, banoffee, torta de banana. Feita de bolacha, recheio de doce de leite, banana e chantilly. Esse tipo de cardápio vocês já sabem fazer. O cardápio que eu tô ensinando aqui para vocês é o lucrativo. É o que tem
as características e que vai te trazer dinheiro no bolso. E o maior benefício de você fazer ele é você economizar na comunicação com o seu cliente. Então você coloca ali todas as características do seu cardápio e você evita mensagens diversas. Você coloca lá a informação do seu produto, por exemplo, brigadeiro ao leite, brigadeiro meio amargo, brigadeiro com 50%, com chocolate 50%, chocolate nobre. E aí você tem que montar de acordo com aquilo que faz sentido para você. Por exemplo, gente, tem pessoas que coloca peso, característica, qual ingrediente, o valor, a entrega, a taxa, com quantos dias de antecedência você deve fazer o pedido. Você fala assim, olha, tem pessoas que colocam observação, pedidos com 2 dias de antecedência, para pedidos maiores, 3 dias de antecedência, quais são os produtos, a pronta entrega. Então, todas essas características tem que conter no seu cardápio, tá? Se você vende, sei lá, ontem eu falei de brigadeiro, 4 tipos de brigadeiro, de 10 gramas, 15 gramas, 20 gramas, 30 gramas. Tem que ter, porque se o preço varia o ingrediente. Pessoas que que usam a história da marca no seu cardápio, legal. Eu só uso Nestlé, eu só uso Leite Moça, eu só uso Catupiry. São marcas que agregam valor no seu cardápio. Pode colocar, porque tem cliente que valoriza. Quando você usa a marca do cliente, você traz para você toda a história daquela marca para a tua história. Você conecta o teu cliente com aquela marca. Bom, eu não conheço a Érica, eu não sei o que ela vende, mas eu sei que ela vende Nestlé. E eu sei que o Nestlé é bom, então eu vou comprar da Érica. Eu não conheço a Érica, mas eu sei que a marca Catupiry tá ali no cardápio dela. Eu sei que o Catupiry é bom, com certeza o que ela faz é bom. Você tá entendendo? Quando você traz uma marca pro teu cardápio, você traz a história dessa marca junto com você. E aí você acaba vendendo pela marca também, no primeiro momento. Depois o cliente vai te conhecer e vai falar, caramba, é incrível, realmente o produto dela faz jus a outra marca também que é de valor. O cardápio é uma excelente maneira de você fazer uma propaganda do seu produto. Quando você envia o seu cardápio para o seu cliente, ali já está a sua marca, já está todos os valores. Você já coloca ali também, é uma propaganda que você faz a mais. E se você não tem um cardápio lucrativo, o que você faz? Quando você não monta um cardápio lucrativo, gente, você não sabe o quanto você vai ganhar com aquela venda. Simples assim. Quando você monta um cardápio lucrativo, você não tem ideia do que você vai ganhar com a venda daquele produto. Tem uma Henrica minha que ela foi a primeira a montar o cardápio de Páscoa. E quando ela me mandou, ela era final de fevereiro, ela me mandou. Eu achei tão incrível a dedicação dela que eu falei, peraí, eu vou fazer uma previsão de vendas para você em cima do seu cardápio. Ela falou, o quê? Falei, é uma previsão de vendas que eu vou fazer para você em cima do seu cardápio. Ela me mandou o cardápio. Como ela tinha tudo precificado, eu consegui projetar para ela um faturamento de mais de R$ 9.500. Sabe quanto ela faturou na Páscoa? R$ 10.000. Sozinha. Ela tem a confeitaria, trabalha da cozinha de casa, ela não tem uma loja aberta, trabalha fora e tem 2 filhos. Eu falei, Elaine, você é o tipo de mulher que as mulheradas ficam com raiva, porque pensa assim, como é que essa criatura deu conta de fazer um faturamento de R$ 10.000 trabalhando fora e tendo 2 filhos? Não é verdade? E ela fez. Mas por que ela fez? Porque ela fez vendas conscientes. Ela montou um cardápio que já estava precificado, ela sabia que aquele cardápio era extremamente lucrativo e em cima dele a gente fez um planejamento de vendas. Com esse planejamento de vendas ela faturou R$ 10.000. Ela já sabia, quando ela lançou o cardápio dela, qual seria o faturamento dela. Tá entendendo? Então assim, quando você tem um cardápio lucrativo, você sabe o quanto você vai faturar. Agora, se você não tem um cardápio lucrativo, você nem lucra e nem sabe quanto vai faturar. Você não sabe, inclusive, o quanto você precisa ter de estoque, porque se você não sabe o quanto você vai vender, você não faz uma projeção, você não corre o risco de não ter estoque suficiente. Você corre o risco de não ter pedido, você não consegue ver o seu lucro no final do mês. E você não consegue crescer financeiramente, porque é óbvio que agora ela já sabe como faz para faturar
10 mil reais. Ela usou, se eu não me engano, 16 quilos de chocolates. Então, se eu sei o quanto eu vou faturar, se eu sei que o meu cardápio está totalmente precificado, eu sei o quanto de chocolate vai, o quanto de insumo vai, o quanto eu vou gastar e o quanto eu vou ganhar. Simples assim. Vale ficar colocando um monte de coisa ali no seu cardápio? Às vezes tem gente que coloca no cardápio, tem gente, né? Eu falando tem gente e vocês aí. Tem gente, tem alguém aí que coloca no cardápio coisas que não tem nem no estoque. Se o cliente pedir, eu compro. Se o cliente pedir, eu faço. Se o cliente pedir, eu corro para comprar. Cardápio montado, sem estar precificado, faz sentido? Não faz sentido. Vale a pena você perder um tempo para fazer um cardápio lucrativo desse jeito que eu ensinei para vocês e ganhar muito mais tempo lá na frente, de ficar trocando mensagem com o seu cliente, com todas as informações necessárias que tem no seu cardápio e ainda assim ganhando dinheiro? Não faz sentido? Não faz sentido? Ao invés de você ficar fazendo tudo que todo mundo pede, e o pior, sem precificar. Vem um cliente e fala assim, vem cá, tem bolo de coco? Tem de laranja, tem de morango, tem de laranja, tem de cenoura, tem de chocolate e tem de limão. Aí a pessoa vem e fala, não, tem de coco. Você nem tá preparada para fazer um bolo de coco. Mas aí o seu cliente pede, você não quer falar não, você se vira nos 30, não tá nem precificado, vai, faz, não tá no cardápio, não tá precificado, não tá nada, só para não perder aquela venda, mas tá perdendo tempo e tá perdendo dinheiro, porque se você não tá precificado, com certeza você tá perdendo dinheiro. E aí você não consegue nunca ter lucro. Tá aí um dos motivos que você não consegue ver o dinheiro no final do mês. E onde as pessoas mais erram? As pessoas erram aonde? Em não precificar, em não fazer um cardápio estratégico. Só que depois perde muito mais tempo o quê? Conversando com o cliente, se você não coloca todas as características no seu cardápio, se você não coloca forma de pagamento, se você não escreve bonitinho no teu cardápio o que é que precisa, quantos dias a pessoa tem que fazer o pedido com antecedência. Então, mas dá para misturar no cardápio do iFood salgado e doce? Dá para você vender o que você quiser lá. Mesmo quando você manda o seu cardápio, o que você tem que fazer com o seu cliente? Você tem que manter uma comunicação limpa, como eu falei para vocês na segunda-feira. Tem que ter uma conversa e no teu cardápio tem que ter toda a explicação bonitinha, bem explicadinho, pro seu cliente, para você evitar desgastes, né? Para você evitar perder tempo ali no WhatsApp. Então, eu vou falar para vocês cinco informações básicas que não pode faltar no seu cardápio. Você pode esquecer qualquer outra coisa, mas isso você não pode esquecer. E é bem básico mesmo, que eu vou falar para vocês. O nome do produto não pode deixar de ter. Uma descrição simplificada. Então, por exemplo, brigadeiro ao leite. Isso é uma explicação, uma descrição simplificada. É um brigadeiro, mas é um brigadeiro ao leite, né? Já tem alguma informação. Quanto pesa, né? Ingredientes, se você puder colocar. O preço, gente, tem coisa mais irritante do que a gente olhar uma vitrine sem preço? Não tem. Primeiro que a gente causa medo. Você fala assim, vem cá, se não tem preço deve ser caro. E aí você espanta o cliente, sabe por quê? O cliente fica com medo de perguntar. Então você não pode colocar só o que você faz, tem que colocar o preço. Porque ali você já lima, né? Você já seleciona, já passa uma peneira em quem vai dar uma oportunidade para você. Você tem que colocar preço nas coisas. Se você não colocar preço nas coisas, seu cliente vai fugir, porque ele fica com vergonha de perguntar qual é o preço. Ele vai ficar com vergonha, ele vai falar, putz, parece ser caro, eu nem vou perguntar, porque se eu falar que eu não vou querer, ficar chato. E é uma bobagem isso, tá, gente? Você pode perguntar o preço das coisas, e se for caro, você fala, olha, desculpa, não tá dentro do meu orçamento, e tá tudo bem também. Tem que ter imagens
chamativas, imagens que despertam desejo no seu cliente. Tem que ter uma foto bonita, atrativa. A gente primeiro come pelos olhos e depois a gente come com sabor. Mas a gente olha, é igual gente bonita, é igual o homem bonito, né? A gente olha assim, quando eu olhei o Márcio, falei, meu Deus, que homem lindo. Eu quero isso pra mim. Então aí a gente vê com os olhos, depois a gente conhece. Tanto que tem gente que é linda, e aí quando chega perto, abre a boca e fala, nossa, que pessoa mais chata, sem graça, soberba. Não. Então, primeiro você come com os olhos. Então tem que ter imagens chamativas do seu produto. Tem que despertar desejo no seu cliente. Gente, telefone para contato, né? Tem gente que gosta de falar por e-mail. Eu sou o tipo de pessoa assim, que eu até falo por WhatsApp, eu até falo por e-mail, mas tem momentos que eu pego o telefone e ligo. Minhas Henricas sabem disso. De vez em quando tem umas aí que falam, meu Deus, eu não esperava, cara, que eu fosse me ligar. Eu ligo. Eu ligo porque eu gosto de resolver as coisas falando. Às vezes eu faço isso. Então, você tem que deixar o seu cliente, né, à vontade para escolher no WhatsApp, no e-mail ou no telefone para falar. A gente não tá acostumado, tanto que aquelas URAs que a gente liga no banco, fala, diz que 1 para tal coisa, diz que 2 para tal coisa, diz que é chato demais. Ninguém aguenta aquilo. Eu quero falar com alguém. Tem momentos que você quer falar com alguém, tirar suas dúvidas ali conversando com a pessoa. Tem empresas que dão essa liberdade, tem empresas que não. Vou dar um passo a passo aqui pra gente resumir tudo que eu falei, um passo a passo para montar um cardápio assim incrível e lucrativo. Primeiro passo, você vai pegar o teu caderno de receitas, esse caderno mesmo, apostila, sei lá o que for, e você vai escolher todos os produtos que você acha que faz sentido para você. Segunda coisa, você vai escolher esses produtos que você acha que na tua cabeça tem mais saída. Terceiro passo, você vai precificar todos eles. Todos vai precificar. Quarto passo, você vai testar todas essas receitas para ver se na prática ali, né, você fazendo, você executa essas receitas rápida ou se você demora muito para executar, porque isso também, né, gente, dinheiro é tempo. Então você tem que fazer teste dessas receitas, tá bom? Escolha poucas opções, estrategicamente. Aquelas opções são poucas opções, mas que são opções que vão ser boas e atrativas para o seu cliente, mas que estrategicamente vai trazer dinheiro para você. Faça simulações de venda, porque quando você sabe que quanto você tem de custo, quanto você tem de lucro, você consegue fazer essas simulações. Isso você aprende dentro da minha mentoria. E faça o cardápio eletrônico. O que é esse cardápio eletrônico, gente? Aquele cardápio feito no Canva, bonitinho, sabe? Não escrito somente, mas faça um cardápio no Canva, bem apresentado, para você mandar para os seus clientes, entendeu? Para os seus clientes dentro dos grupos das escolas, para as mães, para as amigas, para as empresas, para todo mundo que você conhece, você tem que mandar esse cardápio. Para quê? Porque aí você vai conseguir distribuir para o maior número de pessoas, tá bom? E tenta ser estratégicas, tanto no número de pedidas. Se você não tem experiência, começa com um cardápio enxuto, para você entender como funciona a sua cozinha, para você entender o quanto você vai conseguir de lucro. Então, assim, tenham prazos para você pegar as encomendas, se programa com a produção, se programa com estoque, façam compras antecipadas para vocês conseguirem sempre os melhores preços, entendeu? Então, assim, tenha sempre uma boa estratégia, não vai fazendo o cardápio no burro louco. Não vai fazendo o cardápio assim, à torta direita. Por quê? Você vai fazer um cardápio se você não sabe nem como faz aquilo, não sabe o quanto vai te trazer de lucro, como é que vai armazenar aquele produto. Então, assim, gente, não vai assistindo receita e colocando tudo. Você tem que ser estratégica. Eu não vou montar aqui um cardápio que tem que ter. Eu te dei as informações necessárias que você precisa ter para colocar no seu cardápio. Aqui você não vai achar nada pronto, porque aqui eu trato você como você gostaria de ser tratada. Aqui todo mundo é individual. Ninguém é igual a ninguém, né? Porque se fosse para ser todo mundo junto, Deus tinha feito uma fornada de Érica, uma fornada de Marte, uma fornada de Maria, uma fornada de João. Não!
Ele fez cada um, ele fez primeiro Adão, depois a Eva, e cada um de nós, né, nós temos cada uma, sabia que isso aqui não repete, cada uma tem a sua digital? Isso significa que você não é igual a ninguém, nem quem é gêmeos tem a digital igual, nem quem é gêmeos. Então não seja você mais uma na fila do pão, somos únicas, impressão digital, é isso aí. Nós somos únicas. O teu cardápio não tem que ser igual ao da sua professora. O teu cardápio tem que fazer sentido para você. O teu cardápio é seu. O meu curso é o meu. Eu não tenho ninguém que faça igual ao meu. E não é nem melhor nem pior. É o meu, é o da Érica, né? Ontem a Jace me fez chorar porque ela falou uma frase que me tocou tão dentro do meu coração, que ela falou assim: o teu curso foi tão bom para mim, a tua mentoria foi tão boa para mim, que todos os cursos que eu faço, eu procuro você e não encontro. Olha que profundo isso, gente. Eu procuro você e não encontro. Então, quando algo é bom de fato, né? Ó, uma fornada de Nani, imagina, eu ia gostar de uma fornada de Nani, de verdade. Eu ia amar uma fornada de Nani. Então, assim, quando você encontra algo que é bom pra você, você fica procurando aquilo em outras pessoas. Por exemplo, o Márcio é um marido maravilhoso pra mim. Ele é um homem muito educado, né? Não é porque ele é meu marido, não. E aí eu fico esperando dos outros homens a mesma educação, porque ele é a referência pra mim. E olha que incrível, ela me fez chorar porque eu sou essa referência de pessoa pra ela de curso. E isso me fez chorar, por quê? Porque a gente fica assim, poxa, será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô fazendo a coisa certa, né? Será que as pessoas gostam da Érica? E sim, é o meu jeito, eu sou assim, né? Então, assim, eu tenho que vir aqui falar pra você que você é única e especial e que você já faz o mais difícil, que é estar dentro de uma cozinha, trabalhando das 8 da manhã até meia-noite, dando conta de casa, dando conta de escola, dando conta de marido, dando conta de tanta coisa. Então, assim, a gente é assim, é única e especial. Faça sua confeitaria ser assim também. Entenda que quem tem sucesso hoje foi porque teve coragem de ser quem é, na diferença. Na diferença. A Jace também falou pra mim uma coisa: Érica, o meu recheio do meu pão de mel não é o que todo mundo usa e é o sucesso que faz aqui com os meus clientes. Ela assumiu a característica do pão de mel dela e é por isso que faz tanto sucesso. O que é aí na tua confeitaria, dentro do seu cardápio, que tem a sua característica que ninguém tem? De repente, você não está conseguindo fazer um produto incrível porque você está fazendo mais do mesmo. Porque você tem potencial para fazer do seu jeito e desenvolver com tudo que você já aprendeu. Ah, todo mundo faz pão de mel. Todo mundo faz pão de mel, mas o pão de mel da Déia é diferente do da Jace, é diferente do da Anne e é tão bom quanto. Tão bom quanto, porque as minhas Henricas, elas entendem que elas têm que buscar a qualidade, o melhor dentro daquilo que elas fazem. E que elas não têm que copiar ninguém. Porque ninguém é igual a ninguém. E aí pode ser esse o seu erro. De repente você não está vendendo o suficiente, você não está ganhando dinheiro o suficiente, porque você está fazendo o que todo mundo faz. E acreditando muito no outro e acreditando pouco em você.